Meus irmãos, nessa noite não é um estudo, né? É o último dia de reunião da UMASBRAC, é apenas uma meditação. Assim, nosso irmão Silvio me passou e a gente vai meditar em breves minutos no texto de 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Como diferentemente dos sermões é uma breve meditação, então coloquei um tema para que a gente pense acerca dele dentro desses 3 versículos. E o tema é: não tire férias de Jesus. Nós vamos pensar sobre isso. Está chegando aí janeiro, muita gente vai estar de férias, mas o meu conselho nessa noite vai ser: não tire férias de Jesus. O texto nos diz o seguinte, versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5: alegrem-se sempre. Versículo 17: orem continuamente. Versículo 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por este momento que aqui vamos ter, essa última reunião da UMASBRAC do ano de 2023. Te damos graças porque Tu nos trouxeste até aqui para não somente nos confraternizar, mas também escutar a Tua palavra, que ela realmente atinja e frutifique no nosso coração, que nós guardemos que aqui vai ser exposto de forma breve durante todo o nosso ano de 2023. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aí há exatos 14 dias final de 2022. Se aproximam as férias de muitos de nós. Eu particularmente estou ansiando pelo dia 31, que é o meu primeiro dia de férias. Afinal de contas, eu não tive férias em 2022, de 21 para 22. E também não tive de 20 para 21, porque foi aquele momento de pandemia. Então, tudo se tornou algo estranho a nós, assim, ninguém sabe o que ia fazer. E apesar de que algumas pessoas disseram: as escolas fecharam, mas o trabalho não deixou de acontecer. Mas as igrejas fecharam, mas o trabalho não deixou de acontecer. E talvez tenha sido o momento que a gente mais trabalhou, porque a gente trabalhou de forma remota. Alguns começaram a aprender a trabalhar com isso. E é uma coisa que se arrasta até hoje, em muitas empresas, em muitas repartições, e não é diferente no caso da igreja. A igreja ainda utiliza e vai utilizar durante muito tempo, provavelmente para sempre, o formato remoto, para tentar alcançar mais pessoas, para se utilizar da tecnologia, para que isso também beneficie as pessoas que não estão presentes fisicamente no templo. Mas é fato que 2022, além do acúmulo tão grande que teve dessas 3 temporadas de pandemia, trouxe os seus próprios desafios e trouxe as suas próprias lutas. E que bom vai ser a gente ter um tempo de descanso, nem que seja 15 dias, nem que seja 20 dias, porque talvez você já tenha vendido os 10 para a sua empresa, mas esse tempo vai ser bom para a gente. Todo tempo de descanso é bom. Parar um pouco os afazeres do trabalho, ficar um pouco com a família, pensar um pouco em como a gente pode recarregar as baterias para o ano de 2023. A gente precisa de um tempo fora das pressões, das cobranças por cumprimento de prazos. Todos os dias a gente tem prazo a cumprir. Você recebe uma ordem de serviço, você tem até às 16 horas para entregar. Você recebe uma demanda de uma secretaria e você tem que entregar em 2, 3 dias no máximo. E assim
é o trabalho que a gente realiza. E a sensação de poder acordar um pouquinho mais tarde é maravilhosa. Apesar de que o nosso organismo já está tão condicionado que eu sei que nos primeiros dias de 2023 eu vou continuar acordando 5 horas da manhã do mesmo jeito. Mas só em saber que eu posso ficar um pouquinho mais na cama já me alenta um pouco mais. Eu não preciso correr para chegar ao trabalho 1h30 depois. E é lícito que a gente aproveite esse período para o cuidado do nosso corpo físico, porque com a carga de trabalho a gente acaba deixando de lado o cuidado dessa máquina que, se não tiver manutenção, ela vai se estragando. E a gente, espero que vocês não sejam tão relapsos quanto eu, mas eu há 5 anos que eu não vou para cardiologista, vai completar agora em janeiro. Eu sei que quando começar a mexer por dentro vai aparecer um bocado de coisa, porque a gente precisa de um constante cuidado. E se a gente vai deixando de lado algumas coisas pequenas, quando a gente for olhar, essas coisas pequenas já se tornaram bem maiores do que necessariamente deveriam ser. Mas é importante também que a gente não só cuide do corpo físico, mas continue cuidando da nossa parte espiritual. Não é só aproveitar janeiro para marcar aquele médico que não deu por conta do seu expediente, mas é marcar em janeiro tempo de qualidade para que você também cuide da sua alma, para que você também cuide do seu coração. Se a gente negligenciar durante 15, 30 ou mais dias as nossas devocionais, certamente a gente vai ficar enfraquecido e menos preparado para os dias maus. Aquele que ora pouco, na hora que surge um grande problema, ou até mesmo um pequeno problema, levanta a mão para o céu e diz: e agora o que é que eu faço? Aquele que pouco reflete na palavra de Deus não vai encontrar respostas quando os conflitos maiores chegarem à sua casa. Então, meus irmãos, não vamos tirar férias de Jesus, até porque nós somos chamados na sua palavra a nos relacionar com Ele de forma constante e abundante. E aqui a gente tem 3 versículos que mostram justamente isso. O primeiro diz: alegrem-se sempre, ou regozijai-vos sempre, em outras versões. A alegria que a palavra de Deus aborda não é uma alegria irracional. Às vezes você escuta alguém passando na sua rua, ou alguém que está fazendo uma comemoração numa casa vizinha, num apartamento vizinho, e você começa a escutar risadas que mais parecem urros. Você diz: meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse lugar? E as pessoas, às vezes movidas pelo álcool, começam a dar risadas com vento, e você não sabe nem por que elas estão rindo tanto. Elas estão mascarando com aquela substância os problemas diários, e elas estão materializando o que há muito tempo atrás a gente escutava naqueles carrinhos de som, né? O cantor dizia: eu vou beber para esquecer os meus problemas, e eles estão bebendo para esquecer os problemas. E aí eles riem como se fossem realmente pessoas que estivessem felizes, mas na realidade não estão, porque os problemas continuarão, e quando a ressaca chegar, eles vêm à tona, e muito mais pesados do que antes, quando eles estavam sóbrios. E essa alegria irracional, essa alegria fruto de uma noite numa mesa com litros e mais litros de substâncias alcoólicas, não é a alegria que a palavra de Deus nos propõe a viver. Não é a alegria que se fala aqui para aquele povo de Tessalônica, que era um povo, diga-se de passagem, passava por problemas, passava por perseguições, que passava por conflitos, e que ainda era muito novo na fé. Quando a gente fala de alegria, quando a gente aborda a alegria através desse texto, não é uma alegria fruto de uma vida isenta de problemas. Ninguém pode chegar para você e dizer assim: seja crente porque você vai ser alegre o tempo todo, seus problemas acabaram. Não, os seus problemas vão continuar, mas agora existe uma diferença: você vai se alegrar apesar dos problemas, porque você sabe a quem você pode recorrer, você sabe com quem você pode contar, você sabe que aqueles problemas não serão maiores do que a sua capacidade de suportar, porque assim Deus garante na sua palavra.
Então, quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que se alegrem sempre, não é uma pessoa que chegou ali, olhou para eles e diz assim: ó, deixa de besteira, está tendo perseguição, mas se alegra. Não, é alguém que padeceu perseguições e sofrimentos. É da boca de um homem desses que eles estão escutando: alegrem-se sempre. E eles vão muito provavelmente se perguntar: como é que Paulo está falando isso? Se alegrem sempre. A gente sabe o que ele está passando. A gente escutou histórias das coisas que ele já viveu. E como é que esse homem pode dizer: se alegrem sempre? Da mesma forma que hoje eu posso dizer para vocês: se alegrem sempre. Independente do que você tem passado na sua vida, talvez não seja fácil, como também as coisas que nós temos passado não são fáceis, mas nós temos sim motivos para nos alegrar. Ao chegarmos a um púlpito e falar acerca de alegria que o crente deve ter, que o crente deve expressar, não significa que a gente, enquanto pastor, deixou os problemas em casa e veio para cá dizer assim: meus irmãos, sejam alegres. Deixa os problemas em casa e sejam alegres, porque a gente também não faz isso. A gente sai de casa também com a cabeça cheia de várias situações, coisas que precisamos decidir, resolver, pensamento acerca de pessoas que nos procuram para pedir uma orientação, e nem sempre a gente tem a palavra exata naquele exato momento, e a gente fica pedindo a Deus sabedoria para chegar no âmago daquela situação e conseguir ajudar aquela pessoa a enxergar a solução em Cristo e não em nós. Não significa que a gente deixa as tristezas de lado para dizer para vocês: se alegrem sempre no Senhor. Não quer dizer que nós temos a obrigação de ser um mostruário, a vitrine de um contentamento barato e sem reflexão acerca de um mundo real. A gente fala para as pessoas: alegrem-se sempre, porque a gente tem buscado fazer isso independente do que se vive no dia a dia. O mundo real é pesado, o mundo real não é fácil, mas Deus está conosco. E se isso não for o nosso conforto, e se isso não for o nosso incentivo para continuar vivendo, o que é que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente vai caminhar mais uma légua? Como é que a gente vai colocar em prática os projetos que Ele tem para a nossa vida, se a gente não enxergar que Ele continua a nos impulsionar e a nos trazer alegria, independente do que a gente está vendo? A gente não pode viver por essa vista, mas a gente vive pela fé que tem nele. Então o contato constante com a palavra de Deus, a meditação contínua dessa palavra, vai nos levar à percepção de que nós somos chamados a nos alegrar em Deus. Não é nos alegrar com um culto. Um culto vai nos alegrar, mas não é só aquele culto. Porque vai ter cultos que a gente vai chegar aqui triste, cabisbaixo, e infelizmente, porque não está com o coração aberto para a palavra, a gente vai sair tão triste quanto chegou. Vai ter cultos que a gente não vai ter condição nem de sair lá de trás para sentar nos bancos da frente. A gente senta lá no último, embaixo ali daquele ar-condicionado, que é para ninguém ver que a gente está triste, que a gente está meio acabrunhado. Mas a gente é chamado a se alegrar em Deus, que mesmo naquele dia que a gente está triste, mesmo naquele dia que a gente quer ficar um pouco mais de canto, pela sua palavra, Ele nos mostra que há sim motivos para ter alegria. Pela sua palavra, nós somos incentivados a ser cheios e plenos de satisfação nele. Se a gente se satisfaz com coisas terrenas, uma hora essas coisas acabam e volta à nossa mente, ao nosso pensamento, todas as coisas que tiram a nossa paz e a nossa alegria. Mas quando a gente vive com os olhos nele, pensando em se satisfazer com as coisas dele, com a palavra dele, com a vida dele em nós, faz muito mais sentido, é muito melhor de se viver. Essa é uma alegria que inunda o coração do crente, apesar das dores físicas, apesar do luto, apesar da depressão, apesar do abandono, da incompreensão. Se a gente olhar para Deus, o que Ele tem feito, o que Ele ainda vai fazer por nós, a maneira como fielmente Ele tem cuidado de nós,
nós vamos ter a cada novo dia motivos para nos alegrar nele. Portanto, alegrem-se sempre. Vocês têm motivo para isso. Mas o versículo 17 ele diz: orem sempre, orem continuamente. Faça agora uma pequena retrospectiva do ano de 2022. Quando a gente pensa em 2022, certamente vai passar um filme. Aqueles 30 segundos parece um comercial. Tudo que foi sua vida em 2022. Cada um de nós teve momentos maravilhosos nesse ano, mas também teve dificuldades. Em quais desses momentos a gente orou a Deus? A gente reconheceu a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia em nos presentear com dias maravilhosos ao lado das nossas famílias, dos nossos irmãos. A gente fez orações de agradecimento, ou a gente só se lembrou de clamar a Ele por socorro na hora da angústia? As duas situações aconteceram: a alegria, as conquistas, as vitórias, mas também as dificuldades, os conflitos, os problemas. Em quais deles nós nos colocamos diante do Senhor em oração? A gente só chegou aqui na terça-feira para clamar a Ele, para pedir socorro? Ou teve terça-feira que a gente, dentro do nosso coração, tinha ali um culto em ação de graças pelo que Ele fez? Não é porque a gente conseguiu uma porta de emprego, ou porque a gente comprou um carro novo, ou porque quitou a casa própria. É um culto em ação de graças porque a gente está vivo. É um culto em ação de graças porque a gente chegou novamente na igreja. Com todas as circunstâncias contrárias, a gente chegou aqui, escutou a palavra e se renovou. É o culto em ação de graças porque as nossas famílias continuam de pé, crendo no poder de Deus. Simplesmente por isso. Se você prestou atenção, a oração que eu fiz antes de pregar aqui domingo à noite foi: Senhor, nós te somos gratos pelo simples fato de estarmos de pé. Foi assim que eu comecei a oração. Porque tem dia que não dá para ficar de pé. Tem dia que você não consegue. É mais forte que você a vontade de ficar na cama, olhando para o teto e não fazer absolutamente nada. Mas não pode ser assim. Seja no momento de conflito, no momento de problemas, seja no momento de felicidade, no momento de conquistas, devem ser do Senhor as nossas orações. O nosso tempo no início do dia, no final do dia. A gente não pode passar um dia sem orar. Não é que a gente tem que bater o cartão da oração, mas é que vai fazer falta. Vai fazer falta porque a gente precisa da oração para pedir orientação a Deus para viver aquele dia. Aquelas 24 horas não serão as mesmas sem a oração. E não só as 24 horas, todos os dias das nossas vidas não serão os mesmos sem a oração. Nós somos chamados então a orar continuamente, agradecendo por todos os benefícios de Deus para conosco, intercedendo uns pelos outros, pela igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja que se reúne na face da terra, principalmente aquela que não tem a liberdade de fazer isso aqui, suplicando a Ele pela intervenção nas situações em que a gente não sabe o que fazer e os nossos olhos humanos não enxergam a saída. Nós somos chamados a nos comunicar com o nosso Pai, nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, todos os dias da nossa vida. E obviamente isso vai incluir o período entre o Natal e o Carnaval. Portanto, orem sempre. Vocês têm motivo para isso. Mas por último, o versículo 18 nos traz o seguinte: agradeçam sempre, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem éramos nós? Pense aí, quem você era há 10, 20, 30 anos? Dá para você ficar contente com o seu estado naquela época? Em 2012, 2002 ou em 92? Você olha assim: quem era eu naquela época? Eu era uma pessoa boa, eu estava feliz,
estava tudo bem, ou você olha para aquela pessoa lá de trás, e talvez você faça como eu, um Jorge de 2002, tinha que aprender tanto, como de 2022 ainda precisa. Mas lá, quanto tinha que caminhar para chegar até 2022? Quanto tombo levou? Certamente hoje você está bem melhor. Se você analisar 2022, por pior que tenha sido, em determinadas situações, em determinados contextos, mas você está bem melhor do que você estava lá atrás, porque você termina 2022 sabendo que Deus esteve com você. Você termina 2022 junto com os homens de sua igreja, podendo meditar mais uma vez na certeza de que Deus foi poderoso para lhe livrar e fazer você chegar até o final desse ano, quando muitas coisas poderiam dizer ao seu coração que você não chegaria. De um tempo para cá, uns de nós foram alcançados pela palavra de Deus. Isso é um motivo de agradecer. De uns tempos para cá, outros constituíram família. Isso também é um motivo para se agradecer. Outros tiveram aberta a porta de emprego. Isso é maravilhoso. Outros passaram por processos de doença e foram curados. E isso é muito bom. Uns estão esperando a chegada de um filho, outros já não aguentam mais a velocidade dos netos. E isso também é bom demais. Quanta coisa boa aconteceu e quanto nós ainda temos para viver sob os cuidados do Senhor. É impressionante a quantidade de bênçãos que Ele nos dá dia após dia, a começar pelo ar que a gente respira, passando pelos livramentos que a gente nem enxerga, mas aconteceram, até Ele nos fazer deitar e logo pegar no sono, porque só Ele nos faz repousar em segurança. Agradeçam sempre ao Senhor. Vocês têm muitos motivos para isso. Eu encerro, meus irmãos, deixando uma pequena orientação para mim e para cada um de vocês nessa noite. Não tirem férias de Jesus. Primeiro, se alegrem sempre nele. Segundo, orem sempre a Deus por intermédio dele. E por último, orem sempre agradecidos, agradeçam sempre a Ele. Nós temos inúmeros motivos para isso, para nos alegrar, para orar e para agradecer. E eu espero profundamente que Deus abençoe o ano de 2023, não só da Umas Bragas, mas de cada um que aqui está e daqueles que também puderam vir. Que não só a nossa igreja seja alvo das bênçãos do Senhor e que possa fazer tudo isso aqui que esses 3 versículos nos traz, mas que todos aqueles que estão à nossa volta possam entender a necessidade de estar continuamente se alegrando, orando e agradecendo ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele faz e pelo que ainda há de fazer nas nossas vidas. Amém?